O tema central é sobre energia, energia sustentável. Está sendo muito dito, né, muito comentado esse tema. E quais são os benefícios, as vantagens da energia solar ou os principais desafios? Vamos começar pelos problemas. Quais são os principais desafios para deixar a energia solar mais popular aqui no Brasil? Estamos longe disso, o pessoal já tem essa consciência. Como está esse cenário aqui no nosso país? Maravilha, assim como qualquer tecnologia, né, que ela surge, ela vai evoluindo e vai atingindo um estágio de maturidade, com a energia solar não é muito diferente. Ou seja, a energia, ela antigamente era muito mais cara, né, para você fazer instalação de painéis solares. Com o tempo, essa tecnologia vem se democratizando, vem reduzindo o preço, mas ainda assim é um custo, né, considerado elevado para a maioria dos brasileiros, né? Então, você quer fazer instalação de painel fotovoltaico na sua residência, na sua empresa, você precisa ter um investimento ou ter uma linha de crédito, né? Como a gente sabe, né, no nosso momento, essa linha de crédito tende a estar um pouco mais cara no momento. Então, você tem esse desafio inicial, além dos desafios técnicos também, né, inerentes da própria instalação. Você falou, Mauro, da linha de crédito, porque o retorno sobre investimento demanda algum tempo, né? Tem uma curva aí de jornada aí, mas ele compensa muito, né? Você tem alguma estimativa assim do prazo e quando isso começa a virar uma grande vantagem, até mesmo para a gente ter uma noção? É evidentemente que todo sistema depende, né, do local onde ele é instalado, ou seja, depende de quanto de radiação solar que ele consegue, né, absorver, depende também, né, do momento que você coloca, né, porque você pode ter momentos de juros mais altos ou mais baixos, depende da cotação do dólar e depende também, né, da escalabilidade que você dá para o sistema. Então, a gente sempre tem aquela impressão de que para eu ter acesso à energia solar, uma energia renovável, eu preciso instalar um painel ou em casa ou na empresa, mas não é necessário sempre. Existem soluções onde você pode, inclusive, usufruir dessa energia sem necessidade de fazer instalação, né? Maravilha. Que é a geração distribuída, que a gente fala por assinatura, né? Maravilha, nós vamos falar muito bem aqui desse tema hoje, mas ainda sobre a questão do custo. Por que é caro? O próprio material, você falou da cotação do dólar, ele é todo importado, já estão sendo produzidos aqui. Esse custo tende, com a escala de uso, a cair drasticamente, mas esse é um fator ponderante ainda da aquisição do material, da matéria-prima, na confecção dos painéis? Chegar, a maior parte dos painéis hoje instalados, eles são importados da China, é que tem a maior relação de preço, né? Uhum. A China é imbatível nesse aspecto. Ele vem caindo, sim, ano a ano, mas ainda assim, se você observar a questão, existe uma questão também do o custo para a população brasileira, em geral. Se você pensar numa linha de financiamento, tal qual o Mauro estava explicando, que tem taxas de juros relativamente elevadas, e aí, se a gente calcular direitinho, e aí considerando também a insolação do local, quanto tempo vai se levar para pagar, talvez acho que a Safira Solar consiga até convencer alguns aí a ter uma solução alternativa. Eu acho um ponto importante que você falou de desafios, acho também a gente comentar que é o seguinte, isso é muito novo, é uma tecnologia muito nova. Uhum. Então, assim, a nossa rede de distribuição, ela foi feita para um envio de energia de forma unidirecional. E agora, se a gente pensar que você tem vários pontos de inserção de energia, alguns estados eles já estão vivendo uma situação que é a inversão de fluxo. E assim, existem os órgãos competentes, eles trabalham para isso, justamente para equilibrar essa distribuição de energia e garantir o suprimento de forma correta, para não ter uma pane no sistema. Então, tudo isso são desafios que vão surgindo. E vou pegar exemplo de Minas e Rio Grande do Sul, que tem um grande volume de usinas, né, fotovoltaicas, e aí o sistema tem que se adequando e se ajustando para poder garantir todo o suprimento de forma correta. Ela está chegando, ela é nova, né? Essa utilização, né, dessa fonte de energia é nova, apesar do Sol estar aí, a nossa estrela de quinta grandeza há milhões e milhões de anos, não é? A gente está olhando para esse lugar agora, mas existem concorrentes também. Quais são as vantagens, você poderia me dizer assim, em relação a outras fontes de energia, igual a eólica, a hidrelétrica?
como existe uma comparação, não sei se talvez imediata, mas a longo prazo, de forma sustentável, de forma de custo, são os benefícios? Acho que Denilson? se você pensar, toda fonte de energia, ela tem benefícios, né? Ela tem vantagens e desvantagens. Mas se a gente pensar do ponto de vista da energia solar, você vai ter ali a dependência do sol. Então ela é intermitente. Então você não vai conseguir, obviamente, né? Você vai conseguir um período ao longo do dia, você vai conseguir essa geração. Por isso que é importante você ter essa mescla de fontes de energia diferentes. As hidrelétricas, elas cumprem um papel super importante, até porque elas trabalham numa visão, existem hidrelétricas, visão de reservatório, e aí isso garante ali um suprimento, né, que você tem, e a gente pegar esse último período chuvoso, foi bem chuvoso. Eu consigo estocar, no Você caso consegue deles, estocar, né? Tá. exatamente. Mas a solar também ela está avançando de uma forma que, conjugado com baterias, ela começa também a ter uma visão diferente dessa questão do suprimento que ela pode fornecer, que é uma tendência, está crescendo esse movimento, porque o custo de bateria também está baixando. Ah, tem isso.